Bom dia, todo mundo dormindo? Aí, agora sim. A gente teve um pequeno problema com a minha máquina aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar tudo que eu vou falar para vocês. Tem uma regra básica do software livre que é talk is fine, but show me the code, né? Falar é fácil, o PowerPoint aceita qualquer coisa. O legal é ver funcionando. Eu ia mostrar a tecnologia que eu vou falar aqui funcionando, mas eu não consegui conectar minha máquina. Então, no final eu posso ali para fora e mostro rodando para quem quiser ver, está no notebook ali. Bom, eu vou falar para vocês hoje como a tecnologia está evoluindo para a gente poder criar um mundo conectado e autônomo. Hoje em dia a gente tem condição de fazer alguns tipos de processamento e implementar algumas soluções que até 6 meses atrás, ou talvez menos, era ficção científica de livros. E a gente consegue usar isso no dia a dia e eu quero dividir isso com vocês. Vou falar de duas tecnologias básicas, internet das coisas, inteligência artificial, um pouco de visão computacional e como é que tudo isso junto vai mudar a forma pela qual a gente interage com o mundo hoje em dia. Bom, internet das coisas está no centro do mundo que está mudando. Cada vez mais a gente tem coisas conectadas na internet, 200% de crescimento de produtos e serviços hoje baseado em informações. Mais da metade das cidades hoje já tem algum projeto focado em tecnologias para Smart Cities, que é a aplicação de IoT focada nas cidades. E um dado importante de tudo isso que está aqui, ó. A estimativa é que em 2025, 55% dos dados gerados no mundo vão vir de internet das coisas. Ou seja, a gente vai ter um volume gigantesco e inédito na história da humanidade de informações para tratar e processar em tempo real. A internet das coisas tem mudado a forma como a gente vive e trabalha, e interessante, eu trabalho com a internet das coisas há quase 5 anos já, e muita gente às vezes me pergunta, João, mas essa história de internet das coisas não pegou. Essa é a parte mais legal. Pegou, funciona, está crescendo, só que é onipresente, a gente não vê. É uma tecnologia que a gente usa no dia a dia, a gente interage com ela no dia a dia cada vez mais, só que a gente não enxerga onde ela está. E isso está ajudando a fazer diversas coisas interessantes, desde a evolução de como é que você faz plantações e cuida de agricultura, pecuária, tem ajudado a salvar vidas cada vez mais com tecnologias de monitoramento de pessoas com doenças e socorro rápido, tem reduzido custos, tem aumentado drasticamente a eficiência dentro da indústria, otimizado a produtividade e, em muitos casos, ajudando até a proteger o planeta através de diversas coisas legais que a IoT permite. É uma tecnologia que tem evoluído muito, né? No começo, só para saber, alguém aqui já trabalhou com a internet das coisas? Alguém aqui já trabalhou com Arduino, com plaquinha Maker, fez projeto, etc? Legal. Quem acompanhou essa história, lembra que no começo a gente só conectava coisas na internet. Vou pegar um sensor, vou ler esse dado, vou mandar para a nuvem, vou mandar para um servidor e etc. Depois, com a capacidade de processamento aumentando nos dispositivos que estavam na ponta, a gente começou sendo capaz de interagir com eles. Então eu não conseguia só ler um sensor, eu conseguia processar esse sensor, esse dado do sensor na internet, e conseguia mandar um comando de volta e atuar e trabalhar em cima dele. E a gente está indo para o mundo em que isso vai acontecer cada vez mais de forma autônoma. E para que isso possa ser acelerado, a utilização de inteligência artificial é fundamental, e vocês já vão entender por quê. O grande desafio que a gente tem é o oceano de dados que a gente vai ter chegando cada vez mais. Então, para vocês terem uma ideia, no ano que vem, a estimativa é que um usuário médio de internet vai trafegar e utilizar em torno de 1,5 GB de dados por dia. Um hospital, 3 tera. Um carro autônomo, 4 tera. Um avião conectado, 40 tera. E uma fábrica, 1 petabyte de dado por dia. É um volume gigantesco de dados, que se a gente for usar o conceito ou o paradigma que a gente tinha na cabeça quando começou com a IoT, que é, vamos pegar esse monte de informação, mandar isso tudo para um data center, para a cloud, processar e ver o que a gente faz com ela, a gente destrói a internet. Não tem banda disponível para tudo isso. E o que está acontecendo hoje é que 50% dos projetos implementados de internet das coisas já tem limitações de funcionalidade
por conta da falta de largura de banda e problemas de rede de comunicação em geral. Ou seja, já existe tecnologia para fazer um monte de coisa que a gente precisa no dia a dia, mas a gente tem problemas de comunicação. Tá? Um exemplo típico disso é monitorar uma plantação. Existem plantações que têm 30 quilômetros de extensão, né? Vocês podem dar o nome que quiserem de tecnologia de comunicação que a gente conhece, a grande maioria delas simplesmente não funciona num ambiente desse. Se funcionar, o custo vai ser elevadíssimo. A gente acaba tendo que usar tecnologias que fazem comunicação de longa distância, mas tem um problema sério. Transmitem bytes por segundo. Então eu quero usar uma armadilha eletrônica para fazer controle de praga dentro de uma plantação de milho. Eu tenho que tirar uma foto do chão para contar quantos vermezinhos e insetos estão passando lá, para saber exatamente qual o risco daquela praga se espalhar na plantação. Uma fotinho que a gente tira vai ter o quê? 1 mega? Uma foto pequena, né? Quando eu tenho uma comunicação como LoRa, que eu tenho que transmitir uma foto dessa, usando uma banda de bytes por segundo, ficou difícil. E eu tenho que ter 300, 200, 100 espalhadas numa plantação. Então, limitação de banda é cada vez mais fundamental. E essa projeção é interessante, que diz que 45% dos dados vão precisar ser armazenados, analisados e tomada decisão com eles na ponta, onde o dado foi capturado. Se eu não tenho banda e não tenho infraestrutura de comunicação para transmitir essa informação do jeito que ela foi capturada, eu sou obrigado a tratar ela onde ela foi capturada. Nesse caso específico, ao invés de mandar a fotografia dos bichinhos que eu contei no chão, que eu vi no chão, né? Eu conto eles lá, digo quais tipos são, e aí sim eu consigo fazer a implementação com alguns poucos bytes. Então, cada vez mais a gente precisa fazer o que é chamado de edge computing, que é processar a informação muito próximo do local onde você coletou ela, porque a gente tem um volume gigantesco de informação vindo aqui, e eu tenho que dividir o processamento disso e mandar para uma infraestrutura de data center e de cloud o que for estritamente essencial. Então, quem tem interesse por trabalhar com a internet das coisas, por começar projetos de internet das coisas, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente são as limitações de comunicação. Tudo bem, eu quero fazer esse monte de coisa, eu quero processar esse monte de informação, eu consigo coletar tudo isso. Mas como é que eu vou usar de forma inteligente a minha infraestrutura de comunicações? Porque isso pode ser um limitador importante do seu projeto. Não me apresentei no começo, eu sou evangelista técnico da Intel para a América Latina, trabalho com software livre, trabalho na Intel há 6 anos, mas eu trabalho com software livre, sei lá, há 15. Né? Essa aqui eu acho que é a minha 10ª Latinoware ou alguma coisa parecida. Dentro da Intel, a gente tem um portfólio para a internet das coisas, que ele é interessante porque ele vai desde os chips, que todo mundo está acostumado, que a Intel, a conhecer da Intel, desde o chip pequenininho, que é o Atom, até o Xeon, que está dentro dos servidores da infraestrutura de nuvem. A gente tem alguns equipamentos específicos que são chamados de aceleradores de processamento, a linha de FPGAs, para quem conhece um pouco mais de tecnologia da Altera, e o Movidius, que é um equipamento que eu vou falar daqui a pouco, é uma classe nova de dispositivo que surgiu. A gente está acostumado a trabalhar com CPU, que é o processador tradicional, GPU, que é o processador gráfico, e existe agora a VPU, que é Video Processing Unit. Ele é um processador que serve para processar vídeo. Inferência de inteligência artificial dentro de um processador que consome menos de 1 watt. Tá? Quem aqui tem drone que tira foto, faz selfie? Quem aqui tem vontade de ter um drone desses que tira foto e faz selfie? O drone só consegue seguir você porque dentro dele tem uma VPU dessa da Movidius. Então, o drone, quando está voando, você fala para ele, olha, eu estou aqui, ó, me segue. É inteligência artificial rodando dentro do drone. E ele consegue te seguir porque ele sabe onde você está dentro da imagem. Tá? Esse é o tipo de tecnologia que está permitindo esse tipo de uso. Hoje em dia tem um dronezinho que chama Spark, que muita gente deve conhecer, pequenininho, você solta ele no ar, você fala onde você está e ele consegue te seguir pelos lugares. Essa é a tecnologia que ele utiliza. Além disso, a Intel tem diversos produtos também para a área de conectividade, mas para tudo isso funcionar, a gente precisa trabalhar com um ecossistema de software. E é isso que eu faço dentro da Intel. Sem trabalhar com as empresas que fazem o software,
é muito difícil você conseguir fazer a tecnologia acontecer. Teve uma vice-presidente mundial da Intel que um dia falou uma piada no palco que eu adorei, que ela fala o seguinte: sem software, a Intel fabrica os aquecedores mais caros do mundo. Porque um processador sem software, a única coisa que ele faz é esquentar. Então é o software que faz a mágica da tecnologia acontecer. E para isso a gente trabalha com todo o ecossistema de software. Talvez vocês não saibam, a Intel já há 4 anos é a maior contribuidora do kernel do Linux. A gente tem milhares de pessoas trabalhando hoje, desenvolvendo projetos de software livre. Inclusive, grandes partes do kernel do Linux são desenvolvidas dentro da Intel e muita tecnologia que está dentro do kernel do Linux hoje nasceu dentro de laboratório da própria Intel. Inclusive, tem muito brasileiro que trabalha exatamente com isso lá fora. A gente trabalha com todos os fabricantes de sistemas operacionais e com todo mundo que desenvolve software no mundo todo. Tá? Quando sai um Ultrabook novo, sai um notebook novo com processador novo da Intel, você compra o notebook, chega em casa e assiste Netflix o dia inteiro, e a bateria dura, não é mágica. Teve trabalho de otimização de software ali, desde comunicação de rede até o media player que está rolando, teve trabalho de otimização de software em tudo aquilo. E para quem desenvolve, uma coisa que a gente faz que é muito legal, além de trabalhar intensamente com diversos projetos de software livre, é que uma vez que você aprendeu a desenvolver para as plataformas da Intel, você vai manter a mesma experiência, não importa se você está num processador pequenininho ou você está desenvolvendo para um servidor. Então a tecnologia se aplica a qualquer necessidade de processamento sem que você tenha que ficar reescrevendo o teu software ou reaprendendo a usar bibliotecas e ferramentas. Uma das coisas que está acontecendo em IoT recentemente, que eu chamo a atenção de vocês, principalmente para quem desenvolve software em geral, é o que a gente chama de workload consolidation, que é a tendência de se reduzir a quantidade de computadores que são utilizados para processamento na ponta. Um dos principais desafios que eu tive e ainda tenho dentro da Intel, quando eu vou conversar com meus amigos engenheiros de fora do Brasil, é explicar como é que a gente monta servidor no Brasil. Nós somos um dos poucos países do mundo que monta servidor por batismo. Quem aqui já montou um servidor por batismo? Ninguém. Deixa eu contar como é que é, eu vou refazer a pergunta. Nos Estados Unidos eu preciso de um servidor, eu entro no site que vende servidor, eu compro um servidor bonitão, com rack, com fonte redundante, etc. E aquele lá é o meu servidor. No Brasil, eu preciso de um servidor, chego para pedir a compra do servidor, alguém fala, não, tem aquele computador ali, ó. É isso aqui que você vai ter que usar. O que a gente faz? Instala o software, põe o computador na mesa e, meu filho, de hoje em diante eu te batizo o servidor. Quem já batizou o servidor aqui? Ah, ligaram o nome à pessoa agora, né? O problema é que isso funcionou durante muito tempo. Agora, com a utilização de tecnologia como a internet das coisas, a gente tem aumentando a necessidade de processamento. Então, um exemplo simples é vocês entrarem onde fica a sala de servidores de qualquer loja de shopping. Vocês vão entrar atrás da loja, vocês vão descobrir que tem um servidor para o sistema de POS, tem um servidor para as câmeras, tem um servidor para fazer digital signage, que são os displays, tem um servidor para fazer controle de estoque, e é um servidor. Quando a pessoa tem uma loja, ele pode até conviver bem com esse caos. E uma rede que tem 800 lojas no Brasil, se a gente colocar 5 servidores por loja, olha o tamanho da encrenca que eu tenho para gerenciar. Então, cada vez mais, isso está acontecendo, das empresas realmente utilizarem servidores de verdade. Pô, Jomar, mas e esse monte de software, o que é que faz? Todo mundo que desenvolve software aqui sabe que um software interfere no outro, eles podem concorrer com o mesmo sistema operacional, travou um, travou tudo, não é verdade? Hoje a gente tem técnica de containerização, virtualização e outras coisas. Você pega um servidor parrudo e você coloca todos os sistemas para trabalhar de forma comportada, sem que um interfira no outro lá dentro. Por que esse alerta é importante? Porque não importa o software que vocês estão desenvolvendo hoje. Se o seu software não rodar num container, ou se o seu software não rodar bem num ambiente virtualizado, a chance de que você não consiga vender ele para alguém daqui a 2 ou 3 anos é enorme. Então, quem faz desenvolvimento de software e nunca foi estudar tecnologia de containerização ou tecnologia de virtualização, a hora é agora. Porque cada vez mais o teu cliente vai falar, eu não vou comprar outro servidor, nem vou batizar outro servidor por causa da tua aplicação.
É esse cara que eu tenho rodando, esse é o sistema operacional que está nele, ou tua aplicação roda dentro dele, ou muito bem porque o do teu concorrente roda. Então, fica aqui uma dica importante. Aqui eu peguei o exemplo de loja, que a gente está mais acostumado, mas quando a gente olha dentro de um carro hoje, ele tem em torno, um carro médio, tem em torno de 100 microcontroladores e microprocessadores lá dentro. Está chegando uma hora que a gente está botando tanta tecnologia dentro do carro, que já ficou caótico você manter tudo isso rodando com software atualizado. Então, quando a gente pensa em carro autônomo, em carro que dirige sozinho, etc., como vocês devem imaginar, a capacidade de processamento é gigantesca. Tá? Para vocês terem uma ideia, um carro autônomo, ele não vai ter um Atom dentro dele, ele tem um Xeon. Ele tem um processador que é de servidor, para poder processar aquele monte de informação e tomar as decisões em tempo necessário. Dentro da indústria, isso está acontecendo cada vez mais. Você chega dentro de uma empresa hoje, tem uma fábrica, você tem um sistema de controle da máquina, você tem um sistema de controle de produção, um sistema de controle de qualidade, um sistema de prevenção de acidente. Chega uma hora que você tem mais computador ligado em volta da máquina do que a máquina em si. E também é uma outra área em que essa consolidação está acontecendo. Então, fica aqui a dica. Desenvolve software, aprende a containerizar, aprende a trabalhar com virtualização, porque quem vai te pedir isso é seu cliente. Faça isso antes que seja tarde demais. O vídeo tem cada vez mais virado os olhos da internet das coisas, os olhos de IoT. Porque a gente usa hoje vídeo, na maior parte das aplicações, a gente usa vídeo no dia a dia de forma reativa. O vídeo serve para explicar como é que o assaltante entrou, como é que o assaltante saiu. O vídeo devia ser útil para avisar, o cara vai assaltar. O dono do estabelecimento comercial quer saber na hora que o problema começa, e não utilizar vídeo para descobrir o que aconteceu depois. E isso serve para qualquer coisa. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha tecnologia acessível para você poder fazer processamento de vídeo em tempo real. Você tinha que capturar o vídeo, mandar isso para um data center com um big de um servidor, processar o que você tinha que processar lá e mandar de volta. Custava muito caro, a gente usava o vídeo só para processar o passado e descobrir o que ia acontecer. E cada vez mais você está usando o vídeo para fazer processamento em tempo real. Acho que o exemplo deve estar mais interessante na cabeça de vocês, é exatamente veículo autônomo. Quem aqui já viu os vídeos do carro andando sozinho? Que ele vai identificando o pedestre, etc. Imagina se o carro tivesse que capturar o stream de 5 ou 6 câmeras, fazer o streaming disso para o servidor da internet, para o servidor processar, mandar o dado de volta e falar, freia o carro que tem um cara atravessando a rua. Ia dar tempo? Não ia. Tem que processar local. Para isso, a gente precisa utilizar a inteligência artificial também. A Intel tem uma série de tecnologias que são aplicáveis na área de vídeo, e o que eu quero falar especificamente é desse software aqui, é um toolkit chamado OpenVINO, que trabalha junto com o Intel Media SDK. Então, não importa se você vai trabalhar com uma Smart Camera, com um gateway de vídeo ou com data center, a gente tem as tecnologias para você trabalhar com isso. Bom, por que eu preciso de inteligência artificial hoje? É porque eu quero fazer ficção científica? Não. É porque eu preciso processar um volume gigantesco de dados. E capturar e armazenar dado custa muito caro. Então, ou aquilo me dá informação que seja útil e que justifique o investimento que eu fiz, ou eu estou fazendo besteira. Tá? E todo mundo que tem um computador em casa e um HD, ou um celular, ou qualquer dispositivo, né, sabe que, na verdade, a quantidade de besteira que você grava é relativamente proporcional ao espaço que você tem. Tá? Quem aqui já precisou limpar a memória do celular na semana passada? E aí, qual a única certeza que vocês têm quando limpam a memória do celular? É que daqui 2 semanas eu vou ter que fazer de novo. Porque a quantidade de coisa que a gente armazena é diretamente proporcional ao espaço que a gente tem. E não adianta comprar um cartão de 1 tera, porque daqui a pouco o cartão de 1 tera está lotado também. Tá? Então, a gente guarda informação que é relevante, isso é na nossa vida pessoal. Para as empresas, é extremamente importante que aquilo de fato me ajude com o que eu estou fazendo. Aquilo me traga vantagem competitiva. Então, tradicionalmente, a gente utiliza tecnologias de análise de dados para analisar o passado. Ou seja, eu analiso o que aconteceu e como, no máximo. Eu tiro insight do que aquela informação me deu. O importante é que eu possa descobrir o que vai acontecer no futuro. Chegar uma hora que eu sei o que vai acontecer, quando e por quê. Se eu sou dono do supermercado, eu não quero saber que essa semana, na semana passada, quem foi lá na quarta-feira à noite comprar fralda, comprou cerveja.
Esse é um caso clássico de data mining, que aconteceu uns anos atrás, se não me engano, no Walmart, né? Cruzando dados e informações, analisando o passado, eles descobriram que num dia X da semana, nos Estados Unidos, a pessoa que ia comprar fralda comprava cerveja. Só que a fralda ficava de um lado do supermercado e a cerveja ficava do outro. Quando eles viram que eles estavam tendo essa associação, o que eles fizeram para testar? Você entrava na loja, tinha uma pilha de fralda e tinha uma pilha de cerveja. O volume de fralda e cerveja vendida explodiu. Tá? Então, isso eu estou dando um exemplo de 2 produtos. Imagina você ter que organizar um supermercado inteiro para isso. Portanto, cada vez mais eu preciso de inteligência artificial para poder trabalhar com análise preditiva, prescritiva e, lá na frente, cognitiva. É o momento exato de começar a estudar e trabalhar com inteligência artificial, e eu garanto para vocês, não é mais tecnologia disponível só para quem tem pós-doutorado. Tá? Trabalho com IoT há 4 ou 5 anos, vi há pouco mais de 8 meses que a inteligência artificial ia se juntar com a IoT, vocês já vão entender o motivo. Já tem curso em português de tudo isso disponível na internet, de altíssima qualidade. Tá? Não sei se vocês conhecem o Udemy, quem não conhece dá uma olhada. Eu fiz curso no Udemy pagando R$12, tá? A gente paga isso numa cerveja. Um dos melhores cursos de inteligência artificial que eu fiz com Python, eu paguei R$12 no Udemy. Excelente, tá? E aprendi a trabalhar com essa história. E por que esse é o momento correto? Porque mais ou menos 58%, 60% das empresas falam, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Eu preciso usar isso. Aqui no evento, conversando com meus amigos palestrantes, 9 em cada 9 falam que querem começar a trabalhar com inteligência artificial. Tá? Só que 12% dessas empresas começaram a fazer alguma coisa. Um dos motivos é falta de profissional que conheça. Então, vocês que estão estudando, estão começando a trabalhar com tecnologia, vão atrás de inteligência artificial. Não é mais o que a gente chama de rocket science, não é mais uma coisa absurda. Lógico, a matemática por trás, ela é muito complexa. Tá? Quem começa estudando inteligência artificial, estudando a matemática, tenta suicídio. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu quero entender a matemática dessa história. Né? Deu 4 ou 5 horas estudando e lendo o paper, eu falei, não, eu sou um imbecil completo, eu não sirvo para mais nada, eu vou montar um carrinho de cachorro-quente, porque não dá. Não dá. Me formei, eu sou engenheiro, me formei no final da década de 90, eu não conseguia. Tá? Foi aí que eu fui pelo outro lado. Eu falei, quer saber? Eu quero saber como é que isso aqui funciona na prática. E sabe o que é legal? Depois que você vê funcionando na prática, entende como é que as coisas funcionam, a hora que você volta para a matemática, fica fácil de entender. É a segunda dica que eu dou. Tá? Vão trabalhar com a coisa funcionando, sabendo que tem matemática por trás, aí vocês vão estudar e vão se apaixonar igual eu me apaixonei pela história. Existem vários approaches para você trabalhar com inteligência artificial. Eu vou elencar 3 aqui, para dar 3 exemplos diferentes, para poder explicar o que é Deep Learning. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de Cognitive Reasoning, que é uma tecnologia basicamente usada para você fazer investigação de lavagem de dinheiro. O que é isso? Eu detecto similaridades e anomalias num oceano de dados, né? São dados que se autoexplicam, eu consigo entender, por exemplo, transações financeiras, e consigo detectar uma anomalia. Tá? Não sei se algum de vocês já teve esse problema no banco, de você, de repente, pagar um boleto, ou fazer um saque, ou fazer uma compra com um valor muito acima do que você está acostumado, e ou aquilo ser negado, ou o banco te ligar. Tá? Me aconteceu, há um tempo atrás, fui comprar um carro, e tive que dar a entrada do carro. Eu paguei o boleto na internet, eu juro para vocês, eu fui guardar a carteira no bolso, meu celular tocou. Era do banco. Ô Jomar, acabaram de pagar um boleto, valor X na tua conta. Tá tudo certinho? Tá? Como é que eles conseguiram fazer isso? Usando esse tipo de tecnologia. Tá? Então, basicamente, você usa para detecção de fraudes e manutenção preditiva, ou seja, você tem um conjunto de dados que você conhece. O segundo problema é um pouco mais complicado, que é o que a gente usa o Machine Learning. O Machine Learning você consegue aplicar para problemas em que você consegue fazer engenharia reversa. Eu tenho um problema, mas eu consigo sentar e entender como é que ele funciona, e aí eu consigo transformar isso num modelo matemático, e eu consigo resolver isso com Machine Learning, que também é inteligência artificial. Tá? O melhor exemplo de Machine Learning é a Netflix. Quem aqui consegue parar de assistir série na Netflix? Ninguém. Porque se acabou uma série, o que aquela desgraça faz?
Ah, você viu essa, você vai gostar dessa. Lascou. Você viu essa, daquela e aquela. Como é que ele faz isso? Porque eles monitoraram as pessoas, o que elas andaram assistindo e o que elas assistiam depois. Então ele consegue ter uma base de dados gigantesca. Conforme você começa a assistir, ele começa a mapear seu interesse e te dá a próxima, né? Outra praga que existe é o Kindle. Quem aqui tem um Kindle? Quem consegue mudar de assunto no Kindle? Não é nem assistir outra série, é mudar de assunto, você não muda. Se você não tiver autocontrole, e eu não tenho, você não muda. Eu fui ler um livro sobre a máfia italiana, eu acabei lendo 8. Porque a hora que acaba um livro, você fica com uma dúvida na cabeça. Pô, mas aquele pedaço, o que será que aconteceu? O que aquela desgraça faz? Você virou a página, ó, você gostou desse, você vai gostar desse. É exatamente o ponto que estava na tua cabeça, que você queria saber. Aí você lê aquele outro, lê aquele outro, lê aquele outro, né? Site da Amazon, ou site de compra. Você comprou um produto, ele fala, olha, quem comprou isso também. Me aconteceu, o ano passado, fui comprar um brinquedo para o meu filho na Amazon. A hora que eu ia pôr no carrinho de compra, a Amazon falou, cara, você vai precisar de pilha. E pilha custa caro. Não quer comprar pilha recarregável em um carregador? Confesso que eu não tinha lembrado disso na hora que eu comprei o brinquedo. Então, esses mecanismos de sugestão de recomendação, eles utilizam machine learning. E aí a gente tem uma outra categoria de problema que é muito mais complexo, porque ele é tão complexo que a gente não consegue fazer engenharia reversa. Eu consigo ter uma ideia de como é que aquilo funciona, mas aquilo não é a realidade. E aí eu vou precisar realmente de muita tecnologia para me ajudar a trabalhar. Então, normalmente, a gente tem uma precisão muito maior com a utilização de Deep Learning. Eu tenho um volume de dados gigantesco, vai custar muito caro, na maioria dos casos, eu desenvolver aquela solução, mas aquilo vai me resolver um problema gigantesco que eu não teria como resolver sem ela. Tá? E o interessante é o seguinte, a história do custa caro está cada vez custando mais barato. E aí vocês vão ver que a gente consegue fazer isso hoje e usar isso no dia a dia. Tá? A gente já usa essas tecnologias no nosso smartphone. Quando você abre o Google Now e conversa com ele, você tem uma engine de Deep Learning que foi treinada por anos e anos. Quando você tem as suas fotos e você fala, eu quero achar minha foto quando eu estava em Florianópolis, ele te traz, tem Deep Learning por trás. Né? Quando você marca alguém nas suas fotos do Google e fala, eu quero achar uma foto que eu estou com fulano, ele te traz as fotos, é tudo Deep Learning que está lá por trás. Tá? Então essa é a diferença básica. Aqui um exemplo prático de como é que eu posso fazer reconhecimento facial usando Machine Learning ou Deep Learning. Então, Machine Learning, a gente consegue olhar para o rosto um do outro e ver que as pessoas têm algumas diferenças lá. Ó. A distância entre os olhos, a distância entre os olhos e a boca, onde está a sobrancelha, formato do rosto. Cada um tem uma métrica de rosto diferente. Pô, então é tranquilo identificar uma pessoa. Eu consigo computar todos esses pontos, uso alguns algoritmos de classificação tradicionais e eu consigo dizer quem é essa pessoa. Vai funcionar em 100% dos casos? Provavelmente não, vai ter falha, a minha precisão pode não ser tão grande. Putz, mas o sistema que eu estou fazendo é de segurança para acesso de uma área super, mega, hiper confidencial e se entrar a pessoa errada, danou-se. Então eu vou precisar de uma tecnologia muito mais precisa. Aí eu posso começar a aplicar o Deep Learning. Então no Deep Learning, o que a gente faz? Ao invés de eu calcular o que eu entendo de computação em relação ao rosto, eu pego um banco de dados com 1000 fotos de uma pessoa, 400 fotos de uma pessoa, monto uma rede neural e treino essa rede para reconhecer aquela pessoa. Como ele vai fazer esse reconhecimento é da rede neural. E a partir desse momento eu vou ter uma eficácia e uma precisão muito maior na detecção disso. Tá? Isso serve para pessoa, isso serve para produtos, para frutas, etc. Quem aqui já viu a Amazon Go? Que é aquela loja dos Estados Unidos. Você entra, pega as coisas e sai. É visão computacional que está acontecendo ali dentro. Tem uma série de sensores, mas grande parte do que acontece ali é visão computacional. E por que eu cito a Amazon Go como uma coisa importante que aconteceu? Porque quem vai nos Estados Unidos e vai na Amazon Go hoje, normalmente não é o desenvolvedor, o programador, o engenheiro que está fazendo o software, é o CIO da empresa. E esse cara vai para lá ver isso funcionando e ele volta doido. E a hora que ele vai na internet descobrir e ver que aquilo é computação, ele vai bater na área de software da empresa e falar, galera, vi funcionando um treco lá que eu tive uma ideia de aplicar isso aqui nessa área da empresa. E o pessoal de software vai ter que correr atrás.
E aí, qual que é a relação disso com a IoT? Na maioria das empresas, como é projeto maluco, vão olhar e falar, puta, mas quem que é um maluco que consegue trabalhar com isso? Ah, tem esse grupo aqui que está trabalhando com IoT. Eles vão lá e batem na porta. E vai lá no CIO da empresa e fala, ó, tem aquele time ali que trabalha com inovação, esses aqui são os caras para trabalhar com inteligência artificial. Eu contei isso num workshop que eu fiz há um mês atrás em São Paulo, e eu me espantei, tinha 35 pessoas, desenvolvedores de várias empresas, eu me espantei como todo mundo deu risada e falou, aconteceu comigo, e vieram me contar depois. Tá? Então, inteligência artificial vai ser usada na ponta por quem trabalha com a internet das coisas hoje. É assim que a gente vai escalar essa tecnologia. Por que isso? Há pouco tempo atrás, todo o ciclo de consumo e uso de inteligência artificial era feito dentro do ambiente de data center. Então, eu fazia o treinamento de uma rede neural, basicamente, aqui nesse caso, uma rede neural para detectar humano, bicicleta e morango, eu pego 10 mil fotos de humanos, 10 mil fotos de bicicleta, 10 mil fotos de morango, faço o que é chamado aprendizado supervisionado, eu digo para o computador, essas fotos são morangos, essas são pessoas, essas são bicicletas, jogo isso numa rede neural gigantesca, vai processar essa rede neural e eu começo a testar. Na hora que eu testo, eu coloquei aqui a foto de uma bicicleta, ele falou para mim, é um morango. Putz, você errou, vamos mexer na rede, vamos retreinar, etc. Chegou uma hora, cheguei na precisão que eu queria. Qual é essa precisão? Depende da aplicação. Existem aplicações que você tem que ter 99,999. Existem aplicações que com 70, 80, 90% de precisão, você já resolve o seu problema. E aí que está a coisa interessante. A partir do momento que minha rede neural está pronta, eu passo para um momento chamado inferência, que é a utilização prática daquela rede neural. Antigamente, isso também era feito dentro de data center. Hoje, isso aqui acontece nos dispositivos. Quando eu falei do caso do drone, o drone sabe quem é a pessoa, porque ele foi treinado num data center. Mas é a hora que ele está voando, que ele vai pegar a foto da pessoa, processar na rede neural e dizer é uma pessoa. Tá? Então, essa é a diferença importante de entender. A tecnologia da Intel que eu vou falar para vocês, chamada OpenVINO, é uma tecnologia para inferência, para essa aplicação aqui. Hoje, drones fazem isso, câmeras que a gente compra para monitoramento já estão fazendo isso. Tem uma câmera nos Estados Unidos para desenvolvedor chamada Deep Lens, da Amazon, que faz exatamente isso que eu estou falando, é prontinha, você fala para ela o que eu quero que você reconheça e ela utiliza a tecnologia na ponta. Tá? A Intel tem também um portfólio gigantesco de soluções de hardware e principalmente de software para inteligência artificial, né? E a gente trabalha com o ecossistema inteiro. Então, o hardware para inteligência artificial, que são os nossos processadores e aceleradores. Em cima disso, a gente trabalha com uma série de bibliotecas, algumas delas inclusive bibliotecas open source. Essas bibliotecas são utilizadas para fazer otimizações de frameworks de desenvolvimento, como TensorFlow, Café. Quem já escutou falar nessas coisas? TensorFlow, Café, MXNet, que é o que a gente usa para fazer o treinamento e inferência em alguns casos. Através desses frameworks são desenvolvidas ferramentas e plataformas para que a gente possa, de fato, começar a utilizar inteligência artificial na prática. Eu vou falar do OpenVINO daqui a pouco. Bom, quando a gente faz a inferência na ponta, como eu falei antes, a gente analisava o passado. Usava vídeo para entender o que tinha acontecido, né? E a gente cada vez mais precisa usar o vídeo para saber o que está acontecendo em tempo real. Pega o caso de uma empresa que tem que identificar a peça com defeito, ou de uma empresa da área de agricultura que tem que identificar se a laranja está estragada ou não antes de colocar no saco e mandar para o supermercado, né? Isso é cada vez mais feito de forma autônoma. Para poder entender como é que a gente faz isso, eu vou dar uma breve introdução de visão computacional, né? Aliás, eu escrevi essa introdução porque eu tive dificuldade quando fui estudar visão computacional. Eu não conseguia fazer pergunta em fórum. Eu não conseguia entender as respostas das pessoas, porque é uma área que eu nunca tinha trabalhado na época da faculdade e nunca mais vi. Visão computacional é a extração, análise automática e entendimento de características e informações específicas dentro de uma imagem ou de uma sequência de imagens. São técnicas computacionais para você conseguir extrair informação de imagem. Tá? A gente aprendeu a nos identificar,
a saber quem é quem, a aprender a ler, etc., usando coisas muito parecidas dentro do nosso cérebro. Tá? Eu tenho um filhinho de 7 anos que ele está aprendendo a ler e a escrever. Às vezes ele vê alguma letra escrita e não entende a palavra. Papai, o que está escrito ali? É tal coisa? Não, Lu, aquilo ali não é um A. Aquilo ali não é um T, é um A. A pessoa escreveu torto. O que acontece naquele momento no cérebro dele? Aquela letra que ele não reconhecia, aquela imagem da letra entra dentro do cérebro dele, o cérebro dele é imediatamente treinado para também reconhecer aquilo como aquela letra. E a partir daquele momento, ele começa a entender aquela letra. Foi assim que a gente aprendeu a ler, foi assim que a gente aprendeu a falar, foi assim que a gente aprendeu a identificar objetos. Então você encontra um objeto que você não sabe qual é, a partir do momento que você aprendeu, você retreinou sua rede neural, e é assim que os computadores funcionam. Para que a gente possa extrair dado e treinar uma rede neural, eu preciso extrair informação da imagem. É para isso que vem visão computacional. O software mais usado para visão computacional hoje em dia é chamado OpenCV. Ele é um software livre. A gente vai ter aqui no evento o Alessandro Cabello, que é um dos desenvolvedores do OpenCV hoje em dia. Para mim, a maior autoridade em OpenCV que eu conheço. E é uma coisa interessante, o OpenCV tem 2.500 algoritmos otimizados. Outro dia o Cabello me contou que ele conhece, se não me engano, 54. Um cara que trabalha 10 anos com isso. Então, para vocês terem uma ideia, a complexidade. O que tem legal do OpenCV? Quem que faz esses algoritmos otimizados? Na maioria dos casos, são pesquisadores e galera que está fazendo mestrado e doutorado, que criam um modelo matemático novo para fazer algum tipo de análise de visão computacional, e ao invés de pegar o código-fonte do que ele fez e brincar de Senhor dos Anéis e ficar falando, my precious, ele implementa aquilo dentro do OpenCV. E é por conta de gente que faz isso, que a gente consegue hoje fazer coisa de ficção científica, qualquer um de nós, na prática. Então, se ninguém entendeu a importância do software livre e do open source, está aqui um caso prático. A gente só está onde está com a tecnologia, porque as pessoas resolveram compartilhar conhecimento. E o OpenCV é exemplo disso. E o que eu acho legal do OpenCV, além de suportar várias linguagens, vários sistemas operacionais, ele já está otimizado para as tecnologias da Intel que vocês usam nos seus computadores no dia a dia. E o legal foi o seguinte, isso foi uma iniciativa que nasceu dentro de um laboratório de pesquisa da Intel, e em 99, esse laboratório de pesquisa resolveu fazer o seguinte, olha, vamos pegar o que a gente pesquisou, o que a gente fez, o que a gente montou, vamos entregar isso aqui para a indústria, e vamos fazer a visão computacional acontecer de fato. Tá? Então, é um exemplo do que acontece quando você compartilha seu conhecimento e abre o que você sabe. Você muda o mundo, para isso que a gente está aqui, para isso que é importante trabalhar com código aberto e com open source. Mas por que eu preciso de computação para trabalhar com visão computacional? As imagens dentro do computador, elas são armazenadas como uma matriz tridimensional. Tá? Quem aqui já estudou matriz? Produto vetorial, produto escalar. Quem aqui achou que nunca ia usar isso para porcaria nenhuma na vida? Eu achei. Até encontrar isso. Processar a imagem é processar matriz. É fazer manipulação de matriz. Tá? E uma imagem colorida, ela é tridimensional. Para cada pixel, eu tenho uma intensidade de cada cor. Então, vocês imaginem que uma imagem de 1024 por 1024, dá para ter uma ideia da quantidade de dado que eu tenho lá, mesmo que ela esteja compactada, comprimida e etc. Tá? Então, trabalhar com visão computacional nada mais é do que brincar com matriz. Brincar com matriz demanda processamento intenso. Um exemplo do que pode ser feito, de como é que a gente consegue reduzir o número de pontos que eu tenho que analisar numa imagem, porque afinal de contas eu não consigo processar todos os pixels de uma imagem, é usar a extração de features, de características. Aqui tem um algoritmo do OpenCV, que faz exatamente essa extração de características. E eu peguei essa foto minha e do meu filho, para mostrar para vocês, dar uma ideia de como é que é esse processo. A primeira coisa que a gente faz, normalmente, é reduzir a imagem, a complexidade dela. Além de reduzir o tamanho, na maior parte dos casos, eu reduzo de colorido para branco e preto. Na hora que eu fiz isso, o que aconteceu com a matriz? Tinha 3 dimensões para ser uma. De 0 a 255, um número menor de pixels. Já diminuí 1/3 o que eu tenho que processar. Ainda assim,
eu não tenho que processar ponto a ponto, existem diversos algoritmos para eu tirar pontos importantes da imagem. Esse aqui é um deles, e eu gosto de mostrar para vocês verem que essas bolinhas que estão aqui, no meu rosto e no rosto do meu filho, são, na verdade, em torno de 240 pontos que esse algoritmo identificou como pontos importantes dessa imagem. Então eu estou reduzindo o processamento de uma imagem de milhões de pixels para o processamento de 250 pontos. A partir desses 250 pontos, analisando 40 imagens minhas, 40 imagens do meu filho e comparando esses pontos, eu consigo pegar uma imagem, fazer uma análise e dizer o seguinte: olha, tem 70% de chance de ser o Jomar e tem 40% de chance de ser o Luigi na foto, tá? E pena que eu não trouxe foto de quando eu era criança, mas o meu filho é a minha cara. E eu fiz o mesmo teste com o meu filho e com a minha filha, que é um a cara do outro. O algoritmo dá pontos diferentes. Então, existem algoritmos matemáticos para que a gente possa extrair features, características de dentro das imagens e reduzir o volume de processamento. Toda rede neural trabalha isso. Toda rede neural para reconhecimento de imagem, as chamadas Convolutional Neural Networks, um pedaço da rede neural nada mais faz do que reduzir a complexidade computacional de uma imagem e extrair um conjunto de características computacionais que representem aquela imagem. Depois a gente passa para uma camada de camadas ocultas, que é o nome dado, que são as camadas que vão fazer a classificação, tá? E olha que legal, a gente chegou onde chegou com rede neural hoje, porque grande parte da tecnologia de processamento de imagem com rede neural desenvolve através de um concurso mundial chamado ImageNet, que é um concurso anual, em que grupos de pesquisas têm o desafio de chegar na maior precisão possível na identificação de um conjunto definido de imagens lá, 40, 50 tipos de imagens diferentes, tá? Quando o pessoal termina e alguém ganhou, ao invés de guardar dentro do cofre, eles abrem isso. E aí está a parte mais legal, tem um negócio chamado Transfer Learning, que eu consigo pegar uma rede neural dessa gigante, que tem uma precisão gigantesca e reconhece 50 tipos de objeto, e eu quero que ela reconheça jabuticaba. Eu não tenho que sentar e montar a rede inteira de novo. Eu consigo reutilizar essa rede, que já foi testada, que eu sei que funciona, que extrai as features corretas, e simplesmente eu ensino ela a identificar jabuticaba para mim. Se não fosse esse conhecimento aberto, a gente não estava onde está hoje. Para fazer inferência, existem 3 tipos básicos de detecção que você faz numa imagem. A primeira é que a gente chama de classificação, que é olhar essa imagem e dizer, tem uma pessoa, uma ovelha e um cachorro. A segunda é a detecção. Eu digo o que tem na imagem e eu falo onde ela está. A terceira é o que a gente chama de segmentação, em que eu digo qual pixel é de cada tipo de objeto. Para vocês terem uma ideia onde essa tecnologia está, eu tive há cerca de um mês e meio atrás no Chile, e vi um trabalho de uma universidade, junto com a Universidade de Stanford, que através de segmentação de vídeo, ele consegue dizer o que a pessoa está fazendo e explicar o porquê ele está dizendo aquilo. Ver aquilo funcionar é demais, tá? Então, a pessoa, eu vi o vídeo lá ao vivo rodando, o cara tira o celular do bolso, a hora que ele faz assim, ele é identificado no vídeo e aparece escrito assim, ó, o fulano está lendo alguma coisa no celular, porque ele tirou o celular do bolso e está olhando para a tela. Então já está nesse ponto, isso não é ficção científica, isso está acontecendo de verdade. Para trabalhar tradicionalmente com Deep Learning, a gente usa normalmente um modelo que já foi pré-treinado, lá num data center que levou horas, em alguns casos semanas para processar, pega uma imagem, desenvolve uma aplicação que vai fazer a inferência para fazer a classificação dessa imagem. Quando a gente trabalha com essa tecnologia da Intel chamada OpenVINO, só existe uma necessidade adicional, que é você fazer a otimização do modelo que foi treinado, tá? Que na prática significa, eu faço o download do modelo da internet, eu rodo uma ferramenta que faz uma conversão de arquivo e eu posso utilizar essa tecnologia da Intel. Tá? O que essa ferramenta de conversão faz? Ela pega os principais modelos de redes neurais treinados nesses frameworks que eu já comentei, converte, ele faz fusão de nós, analisa a topologia, otimiza
para que a gente possa usar dentro dessa engine aqui, desse mecanismo de inferência que nós desenvolvemos. E qual que é a vantagem de usar isso e não usar qualquer outra tecnologia? Tá? Alguém aqui já trabalhou com visão computacional, inteligência artificial? Tradicionalmente é assim, ó, eu vou utilizar a CPU para processar. Eu ia lá e escrevia o meu projeto inteiro na CPU. Aí eu vou fazer uma implementação que o meu cliente quer que eu use aquilo na GPU, no processador gráfico. Eu tinha que reescrever o projeto inteiro. Aí eu pego um terceiro caso que eu tenho que usar uma FPGA. Eu vou reescrever a aplicação de novo. Eu pego um quarto caso que eu tenho que usar aquilo no drone, na VPU. Eu tinha que reescrever a aplicação outra vez. O OpenVINO faz com que você escreva uma vez o código e você possa escolher, em tempo de execução, onde eu vou processar. Era isso que eu ia mostrar na demo para vocês. Eu ia mostrar a captura de tela do meu rosto, detectar a minha idade, meu gênero, o meu sentimento e a minha posição da cabeça. Isso rodando no Ultrabook na bateria, que é uma máquina i5 já de 2 gerações para trás. Tá? Isso vocês conseguem rodar. Eu vou deixar o link, vocês baixem essa ferramenta, quem tiver curiosidade, baixa essa ferramenta de desenvolvimento, precisa do Ubuntu 16.04, tem uma série de exemplos lá dentro, vocês vão ver tudo isso funcionando na prática. E como é que a gente consegue fazer isso? É mágica? Não. Tudo aquilo que eu mostrei que a gente desenvolveu nos últimos anos, de tecnologias base e bibliotecas, a gente usa para fazer plugins, para que você possa escolher em que lugar do hardware eu vou executar a minha aplicação de acordo com o que eu quero fazer. Isso permite que você faça uma solução de software para inferência de inteligência artificial, que você consegue rodar no hardware que você precisar para o teu projeto. Então tem um projeto que eu posso ter um hardware mais parrudo, eu vou trabalhar na GPU, na CPU. Tem um projeto que eu tenho um hardware um pouco mais limitado, eu vou ter que usar a CPU e a GPU. E aqui quando eu falo de GPU, eu estou falando do processador gráfico da Intel, que já está dentro do processador de vocês. Tá? São os Iris Pro, todo mundo que tem notebook aí com Intel sabe que você tem uma placa gráfica lá dentro, a gente começa a usar ela para fazer computação. Isso é bem interessante. E você sempre tem que levar em consideração, na hora de fazer o projeto, o custo que você vai ter e fazer um trade-off, um balanço entre a performance e o consumo de energia e o custo da tua aplicação. Tá? Por que isso é importante? Porque existem dispositivos, como é o caso do Movidius, que é a VPUzinha, o ponto fundamental dele é baixo consumo de energia. E é permitir computação em dispositivos com pouca capacidade de processamento. Então, dá para comparar a performance dele com uma GPU ou com uma CPU? Não dá. É muito menor a performance dele, porém, ele consome 1 watt. Então, quando a gente olha e vai fazer um projeto desse de inteligência artificial, você sempre tem que pensar isso aqui. Eficiência energética versus flexibilidade computacional. Como eu falei, precisão do sistema desse de reconhecimento de imagem depende muito da aplicação e depende muito de quanto você pode consumir de energia, que é exatamente o caso do drone, e qual é o custo que você pode ter da tua solução. Por isso que é extremamente importante conhecer muito de software para fazer esses projetos. Esse aqui é o Movidius, que é um compute stick. Ele, na verdade, parece um pendrive. A diferença é que aqui dentro a gente tem o Myriad 2, que é uma VPU, que é um Video Processing Unit. Tá? Então, eu queria mostrar, mas não vai dar. Eu espeto ele na USB do meu computador, eu começo a fazer a inteligência artificial e eu mostro para vocês que a CPU e a GPU estão tranquilas, todo o processamento está sendo feito nesse carinha. Tá? Existem diversas aplicações para ele, a aplicação acho que mais comum aí da gente ver no dia a dia são esses drones que já têm visão computacional embarcada dentro dele. Além disso, uma outra dica que eu queria deixar interessante aqui, a gente tem uma distribuição de Python otimizada para processadores da Intel. Ela é gratuita, é só vocês procurarem na internet por Intel Distribution for Python, suporta o Python 3.6, e o que tem lá dentro? Uma série de otimizações já feitas para todas as principais bibliotecas que a gente usa para visão computacional. Tá? Você consegue baixar isso em standalone para Linux, Windows, macOS. Quem trabalha com Anaconda, que é super legal para trabalhar com Python, quem nunca trabalhou com Anaconda, eu recomendo dar uma olhada nesse software. Você já tem pacote lá, você já tem imagem de Docker, tem a ptget da vida, você consegue instalar isso.
Tá? No site dessa distribuição, vocês vão ver que existem alguns casos específicos e bibliotecas que a aceleração chega a quase 500%. Simplesmente trocando o binário do Python, sem encostar no código de vocês. Tá? Então, quem trabalha com Python e com processamento de dados, usando o Scikit-learn, NumPy, SciPy e essas outras bibliotecas, vale a pena olhar essa implementação. Aqui tem um link, eu vou disponibilizar a apresentação depois, tem um link aqui de uma demo que está disponível no site da Intel. Você baixa ela e você consegue instalar tudo isso em 40 minutos, 1 hora, tá? E você vai ter uma solução de controle de acesso com visão computacional rodando no seu computador. Prontinha. O mais legal, você vai baixar isso do GitHub. É código aberto. Ah, eu tenho que fazer uma demo para o meu chefe e mostrar que eu fui na Latinoware, vi o cara da Intel e sei fazer reconhecimento computacional, de visão computacional para controle de acesso. Você vai lá, põe isso aqui, customiza a interface gráfica, põe o teu logotipo da tua empresa, faz o que você quiser. Como é que esse sistema trabalha? E é aí que está o pulo do gato e por que eu falei de IoT antes? Ele utiliza uma infraestrutura de internet das coisas para implementar essa solução. Então, o que é que a gente faz lá dentro? Eu tenho um gateway de IoT, que é uma linha, a Intel tem uma linha gigante de gateways para IoT, para tudo quanto é tipo de aplicação de médica industrial. Eu tenho uma câmera conectada e eu tenho um pedaço de software que faz a inferência de inteligência artificial, que agora vocês sabem o que é, dentro dele. Tá? Eu identifico um rosto. Quando eu identifico um rosto, eu tenho um ID para aquele rosto. Eu uso um protocolo chamado MQTT, que é um protocolo levezinho para a internet das coisas, e transmito esse dado para um servidor, para um broker de MQTT que fala com o servidor. O servidor pega aquela informação, que é uma string, bate com o banco de dados e fala, opa, esse cara aqui é o Jomar. Vamos ver, o Jomar tem acesso nível 3, e manda de volta via MQTT aqui, ó. O Jomar tem acesso ao nível 3. O que o sistema faz? Aciona uma chave, destranca a porta para mim. Eu não sei quem é esse cara, é o intruso. A mensagem vem de volta, aciona um alarme. Tá? Usando a internet das coisas. No processo tradicional, o que eu teria que fazer? Capturar o vídeo, fazer um streaming de vídeo de 2, 3, 4, 5 megabits por segundo, até um servidor de aplicação, fazer o processamento inteiro aqui, e depois voltar a informação. Eu ia consumir muito mais banda, eu ia ter que trafegar muito mais dado, e provavelmente a aplicação ia ficar extremamente lenta, por conta da ida e volta da informação o tempo inteiro. Tá? Então, como vocês podem ver, é a implementação real de internet das coisas trabalhando junto com visão computacional. A infraestrutura de IoT, de comunicação que a gente aprendeu e desenvolveu nos últimos anos, é o que vai ser usado hoje para a implementação de projetos de inteligência artificial. E cada vez mais a inferência vai acontecer desse lado. Tá? Então, não tenham medo de estudar e trabalhar com inteligência artificial. É fácil, é tranquilo, está cada vez mais acessível entender o que está acontecendo ali e começar a implementar muito projeto interessante com isso. A Intel hoje não trabalha sozinha fazendo tudo isso que eu falei. A gente tem um ecossistema gigantesco de empresas que vão desde fabricantes de computadores, empresas que fabricam componentes e desenvolvedores de software e provedores de soluções. Então, como eu falei lá atrás, sozinho ninguém faz nada. Né? Se a gente estivesse sozinho, a gente pegava a areia da pá e fazia aquecedor, que é basicamente o que a gente faz. Então tem um ecossistema inteiro que a Intel trabalha e lidera para a internet das coisas, para que a gente possa desenvolver tudo isso. E aqui tem um dado que eu gosto muito de mostrar, porque tem gente que daqui da plateia, o Thiago é um deles que eu já conheço há anos e anos e anos. Você lembra, Thiago, quando a gente mostrava isso aqui há 5 anos atrás? Vamos ter 7 milhões de desenvolvedores trabalhando com IoT e riam da nossa cara, né? Não riam? Ah, vocês estão loucos, vocês estão malucos, é a realidade, está aqui, ó, isso aqui é número recente, está aqui, inclusive é do ano passado, está aqui o link da pesquisa para quem quiser esse dado. Tá? Então, cada vez mais você tem gente trabalhando com soluções de internet das coisas em algum lugar. Não necessariamente estão fazendo placa, não necessariamente estão escrevendo firmware, mas elas estão envolvidas dentro desse ecossistema. E eu garanto a vocês, todo mundo que está aqui, não vai dar 3, 4 anos, vai colocar a mão em algum projeto de IoT, em algum pedaço disso.
Para quem quiser mais informações de como é que eu começo, como é que eu estudo, onde é que eu vou atrás, eu vou deixar 2 links legais aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó, software.intel.com/IoT, é facinho de decorar. A gente tem todas as informações consolidadas ali do que a Intel tem de hardware para IoT, do que a Intel tem de software. Muita coisa do que a gente faz é open source, praticamente para IoT é tudo open source, né? E tem um negócio muito legal. Lá atrás, a gente desenvolveu 2 bibliotecas de open source, a MRA e a UPM, praticamente para resolver um problema nosso, de suportar 2 versões da placa Galileu que tinha e poder fazer evento de desenvolvimento. A gente fez isso, montou um repositório de código aberto para suporte a sensores, com suporte a 15 sensores, e começamos a usar nos eventos. De novo, aquilo poderia ter sido uma iniciativa de software fechada da Intel, trancada no cofre de alguém. A gente fez isso, pôs no GitHub. Hoje, essa biblioteca suporta aproximadamente 400 sensores. Portaram essa biblioteca das placas da Intel para uma série de outras placas de desenvolvimento que tem hoje, Raspberry Pi, BeagleBone e por aí vai, e você consegue usar uma camada de software que abstrai qual que é o teu hardware e você trabalha direto com o sensor. Para vocês terem uma ideia, prototipar uma solução de IoT usando essas placas hoje é algo que você faz numa tarde, não importa a complexidade do teu projeto. Se você tiver os sensores na mão, tiver ideia do que você vai montar, você monta um protótipo muito rápido e o mais legal, você pode programar em C, em Python, em C++, em JavaScript, até para Golang eu já vi porte dessas bibliotecas. Tá? Então aqui esse site é uma porta de entrada bem legal, inclusive você não precisa ter nada instalado na sua máquina. Eu não quero ficar instalando software. Legal, tem o Arduino Create, é um site, você entra lá, cria uma conta, você cria a tua placa lá dentro, instala um software dentro da tua placa e a tua placa conversa com a nuvem, com qualquer navegador você começa a fazer desenvolvimento sem ter que instalar nada de software. Outro link que eu acho importante é esse aqui de inteligência artificial, software.intel.com/AI. A gente consolidou e compartilhou ali muito conhecimento de inteligência artificial e ali tem informações para quem quer aprender, quem é estudante e quer estudar inteligência artificial, tem muita coisa legal lá dentro, desde webinar, tutorial, kit de software específico para cada uma dessas coisas. Existem também links e informações para quem quer desenvolver com todas as otimizações e frameworks que a gente tem. E isso aqui para mim é a parte mais interessante. A gente fez parceria com as maiores universidades de inteligência artificial do mundo. Os professores dessas universidades desenvolveram currículos para ser utilizados em sala de aula. Quer dar aula de inteligência artificial no começo do ano que vem para os seus alunos e não sabe nada de inteligência artificial? Corre lá. Você vai encontrar material para aprender e vai encontrar curso completo para você aplicar em sala de aula. Tá prontinho, porque a gente acredita que é uma tecnologia que veio para ficar e que vai mudar o mundo daqui para frente. Além disso, tem uma área específica para quem desenvolve projeto e quer compartilhar o que fez. Tá bom? Eu queria fazer a demo para vocês, como eu falei, a demo era pegar o meu notebook aqui. Eu até tentei pedir para ver se o pessoal conseguia mostrar, dar um zoom maior lá na câmera para mostrar na mão, mas disseram que não dá, tá? Mas basicamente, eu instalei o OpenVINO no notebook, usei um dos códigos de exemplo que está dentro dele, e aí eu rodo 4 redes neurais simultâneas, uma detecta o meu rosto, uma detecta a gênero e a idade, outra detecta a minha expressão facial, se eu estou feliz, se eu estou contente, se eu estou rindo, se eu estou entediado, e a outra, a direção da minha cabeça, né? Um exemplo de aplicação prática disso é colocar uma câmera dessa numa vitrine de loja e coletar informação durante o dia. Chega no final do dia, eu sei quantos homens e quantas mulheres passaram na frente daquela vitrine, qual era a faixa etária dessas pessoas, o que é que elas olharam dentro da vitrine e qual foi o sentimento delas no momento que elas viram aquilo. Para saber se eu estou cobrando caro, se eu não estou, se está barato, se gostaram da vitrine ou deixaram de gostar. Tá? Aliás, isso já existe em muita TV de shopping center e de digital signage. Você está passando no corredor do shopping, de repente chama a atenção a propaganda. Olha, aquilo ali é legal. Vocês vão ver que isso vai acontecer cada vez mais. Quem é que olha para a TV de propaganda em shopping center? É difícil você olhar, né? Vocês vão ver que daqui a pouco vai começar a fazer sentido o que passa lá. Porque eles estão usando essas tecnologias dentro desses equipamentos. Então eles sabem exatamente quem está passando, qual que é o perfil de pessoas que estão passando naquele horário,
e ele consegue ajustar a publicidade para aquele público. Eles conseguem saber quantas pessoas olharam, quanto tempo olharam e o que é que as pessoas sentiram quando estavam olhando para aquilo. Tá? Isso tudo está usando, toda essa infraestrutura computacional que eu falei para vocês, é a fusão de internet das coisas com inteligência artificial, só que para quem passa no shopping center é só uma TV. Então, quando eu falei no começo que a inteligência artificial e a IoT está na nossa vida, é verdade. A gente não percebe, tá? Eu aqui tenho um relógio que monitora minhas atividades o dia inteiro, que há 6 anos atrás, se contasse que isso aqui ia existir, ninguém acreditava que era possível, né? Ah, o meu relógio transmite tudo para a internet? Claro que não, ele também tem aquele problema de informação. Eu uso um gateway para fazer essa transmissão. Alguém faz ideia de onde está o meu gateway? Está aqui, ó. Jomar, isso é um smartphone? Claro que é, mas para o relógio ele é um gateway. Eu capturo a informação, o relógio processa o que ele consegue aqui para me dar a durabilidade da bateria. O que for relevante ele manda para cá. Ele me toma decisão aqui, me dá alerta. Meu, você está parado, levanta. O que ele não pode tomar decisão aqui, ele manda para a nuvem, é processado na nuvem. No final do dia vem o relatório. Cara, hoje você foi um relaxado. Você andou 300 passos, que é o que acontece quando eu trabalho de casa, quando a sua meta era andar 6.000. Né? Para vocês terem uma ideia, o que esse relógio me mostrou? Eu trabalho de casa de vez em quando. Tá? A diferença de eu trabalhar de casa e de eu simplesmente sair para o escritório são 4.000 passos. Para quem quer não, né? Para quem precisa emagrecer, que é o meu caso, isso faz toda a diferença. Então, é esse o tipo de tecnologia que monitora o sono para me avisar que eu dormi mal a noite passada, para eu tentar descobrir o que aconteceu. Ah, fui ver série antes de dormir, não posso. Ah, fui ler notícia, fui responder e-mail. Tá? Então, é tecnologia que está entrando no nosso dia a dia, está entrando na nossa vida cada vez mais, e a gente não percebe. Tá? Fica aqui o desafio para vocês estudarem mais essas tecnologias. Eu estou pelo evento hoje até o final do dia. Quem quiser ver a demo ou quiser conversar comigo, eu estou por aí. Esses são os links e quem quiser falar comigo pela internet é fácil de me encontrar. É HomenBit. Vocês me acham em qualquer rede social, pode adicionar, pode entrar em contato, que o que eu quero é ver cada vez mais o Brasil brilhando em tecnologia. A gente só vai conseguir isso desenvolvendo software e trabalhando com software livre. Beleza? Obrigado, pessoal.